está com sintomatologia importante ou com um HB muito baixo e a gente resolver dar eritropoetina pensando que essa vai ser o tratamento. Então, tem que lembrar que todo esse processo de eritrogênese demora, no mínimo, 14 dias. E nesse processo existe um período que a diferenciação e a proliferação dessas células progenitoras dependem do estímulo da eritropoetina. E num segundo momento, onde essas células já perderam a expressão do receptor de eritropoetina, nessa fase é extremamente importante e necessário a presença de ferro. Então, você não tem formação de hemácia sem o estímulo de eritropoetina e sem a presença de ferro. Como vocês também sabem, o rim é o grande produtor de eritropoetina. No rim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ele sente a necessidade de produção de eritropoetina através da oxigenação do tecido. Com isso, ele faz, então, o estímulo aqui desse cofator, que é o RIF, o estabilizador de RIF, que nós vamos falar mais para frente, e é a partir dessa sensibilidade ou de conseguir sentir o oxigênio do sangue é que ele libera a eritropoetina que vai lá na medula óssea produzir, estimular essas células progenitoras para se dividirem e se diferenciarem. Isso se dá, se a gente olhar aqui a anatomia do rim, a gente vê que existem células que são extremamente diferenciadas, que são esses fibroblastos, que estão sempre próximos a um capilar sanguíneo, que vão sentir a necessidade de produção de eritropoetina. E a eritropoetina, ela é só feita, ou ela é só sintetizada por esses fibroblastos diferenciados, tá? Então, o rim, ele é responsável pela produção de mais de 90% da eritropoetina. Existe também produção em outros tecidos, principalmente pelo fígado. Numa condição de hipóxia, numa condição normal, de normóxia, que a gente chama de oxigenação normal, você tem um nível sérico de eritropoetina que varia de 10 a 30 unidades por litro. Numa condição de hipóxia, a quantidade de eritropoetina circulante pode chegar a 100 mil unidades por litro, ou seja, existe uma rápida e uma eficiente resposta quando o rim sente uma hipoxemia para a produção de eritropoetina. Mas uma coisa que eu quero enfatizar é que essa eritropoetina ela é só produzida por essas células diferenciadas que a gente pode ver aqui, que são células fibroblásticas, tá? Quando ocorre a doença renal crônica, o que a gente tem é uma transdiferenciação, ou seja, uma regressão da diferenciação. Essas células que são extremamente diferenciadas, ela perde o seu maquinário e ela deixa de produzir eritropoetina e começa a produzir, por exemplo, fibroblastos, colágenos, fibrose, que vão, em última instância, levar à cicatrização ou à fibrose desse tecido. E elas, então, perdem esse maquinário e deixam de produzir eritropoetina, tá? E essa, como vocês sabem, é a principal causa de anemia na doença renal crônica. Um outro fator importante, além da eritropoetina para a produção de células vermelhas, como eu já disse, a presença ou o fornecimento para esse processo de ferro. O ferro é basicamente absorvido no intestino, onde a absorção diária equivale à necessidade básica de reposição do ferro perdido. A gente sabe também que grande parte do ferro oferecido para a medula óssea, ele vem
da destruição de hemácias velhas. Então, há uma recirculação desse ferro após a degradação, a apoptose das hemácias mais velhas. E esse ferro, ou absorvido do intestino, ou vindo dos depósitos, ele é transferido para a medula óssea pela transferrina. Então, cada molécula de transferrina é capaz de transferir duas moléculas de ferro. Só que como é que o ferro sai tanto do eritrócito quanto dessas células de depósito, presentes tanto no fígado quanto no baço? O ferro só tem um jeito de sair da célula, que é por um poro específico, que é chamado de ferroportina. Esse poro, que está sempre disponível para a saída de ferro, ele pode ser bloqueado através da epsidina, ou seja, quando você tem a presença de uma inflamação, o fígado vai liberar a produção desse hormônio, que é a epsidina, e a epsidina, ela se liga à ferroportina, e esse complexo ferroportina-epsidina, ele é absorvido pela célula, ele é internalizado e degradado dentro das células que contêm ferro em estoque. Então, na presença de inflamação, muitas vezes você tem ferro dentro das células, ou seja, você tem ferro em estoque, mas o ferro ele não vai ser disponibilizado para poder ser transportado pela transferrina para a medula óssea, ou seja, você tem o que a gente chama de deficiência relativa de ferro. E essa deficiência, ela está associada a, então, inflamação e aumento da produção hepática de epsidina. A epsidina é um hormônio que tem 25 aminoácidos e ela é predominantemente produzida e sintetizada no fígado, mas também existem outras células, por exemplo, os osteócitos podem produzir epsidina, e como a epsidina é excretada pelo rim, todo paciente renal crônico já vai ter aí um aumento de epsidina. E a gente sabe também que inflamação e infecção são condições comuns nos pacientes com doença renal crônica. E a gente, como eu já mostrei no slide anterior, o aumento da inflamação, o aumento da produção, principalmente de L6, faz com que o fígado produza aí a epsidina. Olha que bonito esse trabalho que pegou células hepáticas em cultura e sensibilizou, ou a gente pode ver aqui na borda externa da célula, a presença da ferroportina. Quando nessa cultura de célula hepática você põe epsidina, vocês veem que esse poro ele é internalizado e é degradado dentro da célula. Dessa forma, quando você tem presença de epsidina, você fecha a porta e não consegue liberar ferro do estoque, porque o ferro só sai da célula por esse poro que é a ferroportina. De tal forma que a anemia no paciente com doença renal crônica, ele se dá por diminuição, predominantemente por diminuição de produção de eritropoetina, por deficiência de ferro, tanto absoluta quanto relativa, relacionada aí à inflamação, mas também existem outras situações que podem levar ou agravar a presença de anemia no paciente com doença renal crônica. A gente não pode esquecer que pacientes com doença renal crônica têm uma tendência maior a sangramentos gastrointestinais, inclusive. Diabéticos têm mais anemia do que os não diabéticos. Na presença tanto do hiperparatiroidismo como intoxicação por alumínio, que a gente não vê
tanto nos dias atuais, mas ainda existe, que vai fazer no hiperparatiroidismo uma fibrose da medula óssea, você pode também ser causa de anemia. Outra coisa que muitas vezes a gente esquece, mas tanto os inibidores de enzima de conversão quanto os BRAS estão associados aí a uma diminuição de produção de eritropoetina. Toxinas urêmicas, neoplasia, insuficiência cardíaca também são outras condições frequentes que podem estar associadas à anemia no paciente renal crônico. Então, a gente tem que lembrar disso, porque a gente precisa investigar essas causas para afastá-las antes de começar a tratar. Não adianta você estar com um paciente que está com insuficiência cardíaca descompensada, está com excesso de volume, e você começa a dar eritropoetina para esse paciente. Então, talvez, se você tirar a hipervolemia desse paciente, você possa até aumentar 1 grama na hemoglobina sérica e, com isso, não haver nem necessidade de tratamento com eritropoetina no primeiro momento. A deficiência de ferro, ela também é muito comum no paciente com doença renal crônica, mas na diálise ela é muito presente. Existem alguns trabalhos, por exemplo, que a população brasileira, se você pegar de modo geral, você tem aí até 20% da população brasileira com deficiência de ferro. E o renal crônico, isso aumenta ainda mais. Você tem perda de ferro por sangramento gastrointestinal. Muitas vezes o paciente renal crônico tem processos dentários, aquela periodontite com sangramento gengival de maneira constante, e isso pode contribuir para a anemia desses pacientes, deficiência de ferro desses pacientes. Mas o grande vilão da deficiência de ferro, com certeza, é a infecção e inflamação, como eu já disse, com aumento de hepcidina, que vai diminuir aí a absorção intestinal de ferro. Além disso, existem outras condições. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que considerar é que quando você faz hemodiálise, quando você termina a hemodiálise, você não consegue tirar todo o sangue desse capilar e você pode perder aí até 2.000 miligramas de ferro por ano só no capilar. Lembrando que quando você tem inflamação ou a deficiência relativa de ferro, você tem uma saturação diminuída, mas a ferritina pode estar aumentada. Não só por ter aumento de estoque, mas também lembrar que a ferritina é uma proteína de fase aguda da inflamação e na presença de inflamação você tem aí um aumento de ferritina sérica. Mas, como eu disse, perdas gastrointestinais de sangue são extremamente frequentes. Nesse estudo, que é de 2018, não é tão antigo assim, eles resolveram avaliar presença de sangue oculto nas fezes de pacientes que tinham algum grau de anemia e tinham doença renal crônica. Como vocês podem ver, 70% dos pacientes tinham presença de sangue nas fezes, ou seja, esse é um achado bastante comum e por isso a gente sempre tem que pensar na presença da anemia desses pacientes, se não tem aí um componente de sangramento. Um outro dado importante, esse aqui é uma revisão, eu acho bem interessante essa revisão, que mostra aí o papel dos distúrbios do metabolismo mineral e ósseo na presença de anemia dos pacientes com doença renal crônica. Então, não é só diminuição de eritropoetina, não é só deficiência de ferro. Precisa sempre pensar em outras possibilidades também que podem estar interferindo aí na ocorrência dessa complicação. E a anemia é bastante prevalente. À medida que perde função renal, você tem aí um aumento importante, chegando, quando você está lá nos estágios 3B e 4, chegando a 50% dos pacientes com doença renal crônica no estágio pré-diálise com anemia, tá? Mas ela pode estar presente mesmo nas fases iniciais.
Nos pacientes em diálise, isso chega a 30%. Então, 30% dos pacientes, mesmo no Brasil, com a disponibilidade que a gente tem de prescrever ferro e eritropoetina, 30% dos pacientes, ao longo dos últimos anos, têm algum grau de anemia, tá? E a gente não pode esquecer, e depois eu vou comentar um pouquinho com vocês, a gente também tem um número significante de pacientes em hemodiálise que tem uma hemoglobina acima de 13, o que, como vocês vão ver, pode estar associado a um mau prognóstico. Quando a gente fala de anemia, a gente tem que lembrar que a Organização Mundial da Saúde define anemia como uma hemoglobina menor que 12 para homens, e menor que 12 para as mulheres e menor que 13 para os homens. Mas no paciente com doença renal crônica, quer dizer, no paciente com doença renal crônica, essa também é a definição, só que a gente tem, para essa população, uma definição de alvos de hemoglobina, ou seja, a gente gostaria que a hemoglobina desses pacientes permanecesse num range, numa razão aí de uma hemoglobina de 10 a 12 gramas por decilitro. Por quê? Porque vários estudos já mostraram que pacientes com hemoglobina abaixo de 10 vão ter um risco não só de morbidade, como de mortalidade. Mas também existem muitos estudos, já há alguns anos, que mostram que quando você tem uma hemoglobina acima de 13, também há um aumento de risco. Na verdade, esses 4 estudos foram os estudos que nortearam o alvo de hemoglobina desejado para os pacientes com doença renal crônica. Esses estudos foram estudos prospectivos, clínicos, de pacientes tanto em hemodiálise, esse primeiro, como pacientes na pré-diálise e depois, novamente, pacientes em diálise, que mostraram que quando você aumenta ou tenta chegar com a hemoglobina nos níveis de normalidade, você tem um aumento de mortalidade. Isso não só nos pacientes em hemodiálise, mas também nos pacientes em pré-diálise. Esse estudo, por exemplo, foi parado precocemente porque os pacientes na pré-diálise que se tentou manter aí uma hemoglobina acima de 13, eles tiveram um aumento na sua mortalidade. Já o último estudo grande, que foi o TREAT, mostrou que pacientes que a gente tentou elevar o nível de hemoglobina para próximo da normalidade, esses pacientes tiveram mais eventos trombóticos, e isso principalmente porque você aumenta a viscosidade do sangue desses pacientes. Tem também a questão de lesão endotelial por conta de um efeito direto de altas doses de eritropoetina. Então, você tem aí alterações que estão associadas ao uso de altas doses de eritropoetina e de uma hemoglobina mais alta. Eu trouxe esse estudo que diz, ou que comprova o que eu acabei de dizer, mas é um estudo recente, agora de 2020. Na Dinamarca, eles têm um banco de dados médico de toda a população da Dinamarca. E eles definiram, acho que, se não me engano, foi de 2000 a 2015, eles pegaram um grupo de pacientes com doença renal crônica. Pegaram pacientes em diálise, mais de 3.000 pacientes, e 24.000 pacientes com doença renal crônica na fase não dialítica. E o que eles viram? Eles separaram os pacientes de acordo com o grau de anemia desses pacientes. Então, a linha verde, que é essa mais baixa aqui, eram os pacientes sem anemia, e à medida que piorava a anemia, então, o grau 3 de anemia era aquele que tinha uma hemoglobina menor que 8. O grau 2 de 8 a 10 e o grau 1 de 10 a 12. E o que eles viram é que, à medida que eu tenho uma
piora da anemia, maior a chance desses pacientes não dialíticos terem necessidade de entrar em diálise. Além disso, eles viram também os pacientes sem anemia, comparados àqueles com mais anemia, eles tinham mais risco de hospitalização, tanto nos pacientes não dialíticos como dialíticos. E, por fim, eles viram mortalidade. Os pacientes, tanto não dialítico quanto dialítico, houve um aumento de mortalidade com a presença e a piora, ou a gravidade da anemia. De tal forma que esse estudo recente comprova que a gente já viu há muitos anos atrás que tanto a presença quanto a severidade da anemia está associada a desfechos desfavoráveis. Não só para o paciente em diálise, mas também para o paciente não dialítico. Ao longo do tempo, várias diretrizes para o tratamento da anemia foram sendo editadas. Na Sociedade Brasileira de Nefrologia, a primeira vez que nós nos reunimos foi em 2000, 2017, 2014. Então, isso para definir o tratamento da anemia nessa população. E nesse período todo, nós mantivemos como orientação uma hemoglobina entre 11 e 12 e, mais recentemente, entre 10 e 12. Isso também as diretrizes, ou vão de encontro às diretrizes no mundo inteiro. Então, se vocês olharem aqui, esses dados são do DOPS. O DOPS é um registro de pacientes em diálise que engloba não só pacientes dos Estados Unidos, mas também do Canadá, Europa e Japão. E aqui eu peguei os dados de 2017 dos Estados Unidos. Se vocês verem, a população americana com doença renal crônica em hemodiálise, a média da hemoglobina desses pacientes é em torno de 11. Muito parecida com os pacientes do Canadá. Então, a média de hemoglobina, ou o alvo de hemoglobina que esse grupo de pacientes tem é 11. Então, a gente sabe que esse é o alvo desejado ou preconizado atualmente. Aqui no Brasil, a gente também tem esse alvo e a gente trata esses pacientes utilizando eritropoetina e ferro. Então, como vocês viram, 30% da população em hemodiálise, apesar de tomarem eritropoetina ou receberem eritropoetina e receberem ferro, eles têm anemia. Então, como vocês podem ver aqui, 70% da população em diálise recebe eritropoetina e 50% recebe ferro endovenoso. E como é que a eritropoetina age? Então, nós temos, desde 1989, quando foi lançado a eritropoetina para o tratamento da anemia, o desenvolvimento de vários tipos de estimulante de eritropoese, né? A gente utiliza a eritropoetina alfa, mas existe, por exemplo, a darbepoetina, que tem uma vida média aí de 15 dias, ou mesmo o Sera, que é uma eritropoetina pegilada que não está disponível no Brasil, já teve, mas não tem mais, mas que você pode dar uma vez por mês, né? Lembrando que todos esses tipos de gerações aqui de eritropoetina, todas elas agem do mesmo jeito. Todas elas agem estimulando o mesmo receptor. Então, essa eritropoetina bate nesse receptor que tem duas alças, esse receptor se fecha ao redor dessa molécula e com isso ele estimula aqui sinais de transcrição intracelulares que vão então liberar ou fazer com que essa sobrevida e diferenciação dessas células para a produção de hemácia, tá? Então, não importa qual é o tipo
de eritropoetina que eu uso, todas elas têm o mesmo caminho na medula óssea para estimular as células progenitoras. Elas têm a mesma sinalização intracelular. Geralmente, a gente prescreve eritropoetina, e essa é a diretriz internacional, você dá ou inicia eritropoetina, e eu pus aqui a eritropoetina alfa, que é a que a gente tem disponível no Brasil, na dose de 50 a 100 unidades por quilo, dividido aí 3 vezes por semana. Nos pacientes não dialíticos, isso é dado a cada 1 ou 2 semanas, né? No Brasil, como eu disse, a gente tem a eritropoetina alfa e a gente usa a mesma dose de 20 a 50 unidades por quilo por dose, até 3 vezes semanais. O que a gente espera quando a gente começa a dar eritropoetina? Então, a gente espera que essa hemoglobina suba 1 grama por mês. A gente evita elevações muito rápidas da hemoglobina. Então, a gente não quer uma elevação acima de 2 gramas por mês, porque isso está relacionado a um aumento tanto da hipertensão, dos efeitos colaterais, que são a hipertensão e eventos trombóticos. Então, quando você começa a dar eritropoetina e de um mês para o outro você vê um aumento superior a 2 gramas, você vai diminuir, por exemplo, 50% da dose inicial. Se você tem aí um aumento maior que 1 grama, 1,5 grama, você pode diminuir já a 25%, dependendo do nível de hemoglobina que você atingir. Então, você vai fazendo ajustes, tanto para cima quanto para baixo, de 25% a 50% da dose anterior. Com relação a uma questão que muitas unidades de diálise, mesmo aqui no Brasil, fazem, é a administração da eritropoetina endovenoso, para evitar que o paciente receba aquela picada 3 vezes por semana subcutânea, que é desconfortável para o paciente. Entretanto, isso tem um custo, que é o aumento da necessidade, da dose necessária. Porque, olha só, quando eu dou eritropoetina por via endovenosa, você tem aí uma vida média dessa eritropoetina de 7 horas. Se eu faço essa mesma administração da mesma dose, eu tenho aí 19 horas de vida média dessa eritropoetina. É por isso que a via preferencial para dar a eritropoetina é a subcutânea. Alguns pacientes, como por exemplo os pacientes pediátricos, a gente administra a eritropoetina endovenosa sabendo que eu vou precisar de uma dose maior para atingir o mesmo objetivo. E a gente sabe que quanto maior a dose, maior a possibilidade de eventos colaterais. Uma outra coisa que sempre me perguntam quando eu dou aula de anemia é como e quando usar e se pode usar eritropoetina ou agentes estimulantes da eritropoese com pacientes com neoplasia. Então, uma coisa importante é que, sim, você pode usar essa medicação em pacientes com neoplasia. Isso não é contraindicado. Tem que lembrar que a utilização, entretanto, da eritropoetina pode estar associada ao aumento de mortalidade, principalmente por eventos trombóticos e acidente vascular cerebral. Então, a mortalidade é aumentada nesses pacientes por eventos trombóticos. Então, a gente deve evitar, porque a gente sabe que câncer ou as neoplasias, elas estão associadas, um dos achados paraneoplásicos é aumento da viscosidade e aumento de trombose. Então, a gente já sabe que pacientes com câncer têm essa maior suscetibilidade a eventos trombóticos. E, então, a gente pode piorar isso usando eritropoetina.
E também existem alguns trabalhos na literatura, principalmente para naqueles pacientes que usam eritropoetina por anemia induzida por quimioterapia, isso você vai dar doses muito altas de eritropoetina. E também existem aí relatos que a eritropoetina pode se ligar a receptores de células tumorais, promovendo proliferação e inibindo a apoptose de células tumorais. Tá? Também existem alguns outros estudos mostrando aí alguns efeitos em tumores sólidos, mas não na dose que a gente preconiza para tratar a anemia de pacientes com doença renal crônica. De tal forma, mesmo o FDA, ele libera a utilização de eritropoetina para pacientes com doença renal crônica, mesmo na presença de neoplasia. Qual que é a orientação que a gente dá nesse caso específico? É que se esse paciente tiver uma neoplasia ou ativa ou prévia, você tem que administrar a menor dose necessária para manter o paciente assintomático. A gente visa aqui qualidade de vida. Então, a gente tenta manter essa hemoglobina no máximo até 10. Se o alvo para o paciente sem neoplasia é entre 10 e 12, para o paciente com neoplasia, eu vou ficar entre 9 e 10. Por quê? Porque eu não quero aumentar muito a viscosidade de um paciente que já tem predisposição para eventos trombóticos. Essa é uma revisão do finalzinho do ano passado, existem várias outras, mas eu trouxe essa só porque foi a mais recente. Além disso, no tratamento da anemia do paciente com doença renal crônica, a gente usa, em praticamente metade dos casos, ferro endovenoso. E quando que eu devo usar ferro? Então, existem aí, aqui são várias diretrizes do mundo inteiro, tem aqui a europeia, tem a australiana, dos Estados Unidos está aqui em cima. Então, existem várias diretrizes do mundo todo que dizem que existe um mínimo em que você deve manter a ferritina, ou seja, quando você tiver uma ferritina abaixo de 100 nanogramas por ml, está indicado repor ferro. A mesma coisa com relação ao nível de saturação. Então, até recentemente, esses são dados de 2018, você ter a indicação é você manter uma saturação de transferrina acima de 20%, tá? Com relação ao limite superior, principalmente da ferritina, varia de país a país, e eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo, mas varia aí entre 500 e 800 nanogramas por ml. Então, quando está acima disso, você tem que ser cuidadoso na reposição de ferro. Na nossa diretriz, a gente também preconiza esses dados mínimos. Quando está indicado, isso aqui representa quando você tem uma ferritina abaixo de 100, uma saturação abaixo de 20, isso representa uma deficiência absoluta de ferro. Então, nessa condição, tem a orientação ou está liberado a reposição de ferro. Mas uma coisa é importante nesse momento: você dá ferro para tratar anemia. Naquele paciente que tem uma hemoglobina adequada, normal, você não tem por que dar ferro. Porque esse paciente pode ter lá por exemplo, uma hemoglobina de 11,5, se você dá ferro para esse paciente, ele pode ir para 12,5, 13. E aí você aumentar o risco de evento colateral. Então, assim, você só dá ferro se o paciente, de fato, tiver anemia. Então, numa condição mesmo de anemia, de deficiência de ferro absoluta, você só vai tratar se o paciente tiver uma hemoglobina baixa. Para os pacientes em hemodiálise,
a expectativa é que você mantenha uma ferritina acima de 200 e uma saturação maior que 20. Naqueles pacientes em que a saturação chega a 30 e a ferritina a 500, você começa a puxar o freio de mão e diminuir um pouco a dose da reposição de ferro. E naqueles pacientes que você tem uma ferritina acima de 800 e principalmente uma saturação acima de 50, aí você deve parar o ferro. Isso fica bonitinho quando a gente faz a diretriz, mas quando a gente trata o paciente no dia a dia, muitas vezes você vai ver um paciente com uma ferritina super alta e uma saturação mais baixa. Nessa condição, a gente tem que lembrar de duas coisas muito importantes. A primeira, que a ferritina é uma proteína de fase aguda de inflamação, portanto, você pode estar frente a um paciente inflamado. E também existe uma questão que se tem descrito mais recentemente, eu vou mostrar uma revisão recente que saiu esse ano no JASN, que existe o que eles chamam de uma deficiência aguda de ferro. Naqueles pacientes em que você administra a eritropoetina uma ou 2 ou 3 vezes por semana, naquele dia ou naquele momento em que você administra a eritropoetina, você vai ter um grande aumento, um grande estímulo para a produção de célula vermelha. Então, há uma necessidade, naquele momento, aguda de ferro. E nessa situação, você pode ter deficiência relativa de ferro, porque a demanda e a necessidade, a demanda de ferro para aquele momento não vai conseguir ser suprido se você não der pequenas doses de ferro. Então, nessa situação, mesmo com a ferritina alta, atualmente pode se liberar um pouquinho de ferro para esses pacientes. Mas olha só como existe ainda uma discordância de qual é o alvo superior de ferritina. Se você olhar aqui, esses são dados daquele registro DOPS, esses são dados americanos, você vai ver aí ó, que a média da população de ferritina da população americana fica lá em torno de 750. Se você olhar nos dados do Canadá, isso fica em torno de 250. Né? Apesar deles terem o alvo de hemoglobina iguais, né, em 11, vocês veem que a ferritina desses dois países é diferente, porque os Estados Unidos aceita aí uma ferritina mais alta e o Canadá se preocupa um pouco com isso. Um pouco a mais. Isso se dá por quê? Porque a reposição de ferro, ela tem os dois lados. Ela tem o seu lado benéfico, que quando você dá ferro endovenoso para os pacientes, você aumenta a biodisponibilidade de ferro. Quando você dá ferro endovenoso, ele é rápido, é eficiente, né? Entretanto, a gente sabe que dar ferro endovenoso também está associado a alguns riscos, por exemplo, aumentar o estresse oxidativo, lesão endotelial, e isso pode estar associado a piores desfechos. De fato, esse é um estudo já antigo do nosso grupo, que a gente mostrou que pacientes em hemodiálise muitas vezes têm a intoxicação na medula óssea por ferro. Esse daqui foi um estudo que a gente fez com biópsia óssea de pacientes em hemodiálise, e a gente percebeu que, de fato, aqueles pacientes com ferritina muito alta estavam aí associados a depósito de ferro em tecido. Além disso, existem outros estudos que mostram que quando você dá ferro, você pode aumentar tanto a virulência quanto o crescimento ou o aumento de hepatite C e de outras lesões hepáticas. Então, dar ferro endovenoso não é totalmente inócuo, por isso a gente tem que ter um pouco de cuidado quando prescrever ferro endovenoso. Além disso, esse também é um estudo com dados do DOPS, daquele registro internacional de diálise,
que mostra que quando eu dou mais que 400 miligramas de ferro por mês, ou seja, mais que uma ampola de ferro por mês, por semana, por mês, né? Então, eu dou semanalmente aqui uma ampola de ferro, que é 100 miligramas. Se eu dou mais que uma ampola por semana, eu posso ter aí um aumento de mortalidade nos pacientes em diálise. E isso por quê? Como eu já disse, o ferro, quando você administra ferro, você tem aí um aumento pode ter um aumento de ferro livre se você ultrapassa a capacidade da transferrina de se ligar a esse ferro que a gente está administrando, e isso pode aumentar o estresse oxidativo e levar à lesão endotelial. Como eu disse também, alguns estudos mostram aí o aumento de infecções oportunistas e de bacteremia, e também já mostrei para vocês, tanto em fígado quanto no osso, existe depósito desse ferro em tecido, podendo aumentar a morbidade e mortalidade. Mas eu comentei também com vocês, esse é uma revisão de tratamento por ferro ou de deficiência de ferro em pacientes com doença renal crônica, que saiu esse ano, e ele é muito interessante, porque ele explica ou ele define melhor o que é aquela deficiência funcional de ferro, aquela associada, como eu já expliquei para vocês, à inflamação e àquele desequilíbrio agudo de oferta e demanda quando eu estou usando a eritropoetina. Ele também cita alguns estudos que foram feitos com biópsia de medula óssea, dizendo que talvez a saturação e a ferritina não representem muito bem o ferro de depósito, principalmente por conta da inflamação, que você pode ter aí um aumento de ferritina por conta de inflamação e não por depósito. E ele sugere outros biomarcadores, como a dosagem de epsidina e mesmo de N-gal, que vocês devem conhecer, que é um marcador de lesão renal aguda, mas também se sabe que quando você tem uma queda do N-gal, você pode também, essa queda abaixo desse valor pode estar associada a uma diminuição de estoque de ferro. Então, existem outros marcadores sendo utilizados para tentar melhorar a nossa sensibilidade e especificidade para avaliar o status de ferro. Mas, atualmente, o que se usa e o que se é preconizado é a saturação da transferrina e a ferritina. Como eu disse, as diretrizes mais atuais, tem uma da Inglaterra, que saiu em 2018, e uma, se não me engano, da Austrália, de 2017, que liberam um pouco mais os níveis de limite superior da ferritina, que podem ficar aí em torno de 800 nanogramas por ml. Nessa revisão, ele também vai fazer a descrição e o comentário dos últimos estudos com reposição de ferro, tanto endovenoso quanto via oral, de pacientes em diálise e no conservador. Então, todos esses estudos estão resumidos nessa revisão, por isso eu acho que é interessante vocês darem uma olhada. E também ele diz ou descreve as novas moléculas de ferro que estão sendo estudadas no mundo inteiro, que são outras moléculas que não estão disponíveis no Brasil e não vieram também para estudos clínicos aqui no Brasil. De tal forma que, indiscutivelmente, a gente tem que tratar a anemia dos pacientes com doença renal crônica. E existem muitos benefícios quando eu faço um tratamento cuidadoso com eritropoetina e ferro. De forma que eu tenho que ter como alvo essa hemoglobina de 10 e 12. Se eu conseguir manter a hemoglobina nesses parâmetros, eu vou ter um benefício do tratamento. Mas esse tratamento também está associado a riscos, e esses riscos, principalmente quando eu tenho uma dose alta, eu uso uma dose alta de eritropoetina,
ou quando eu tenho níveis de hemoglobina muito altas, acima de 13. Além disso, como eu já expliquei nesses últimos slides, o ferro também pode estar associado a lesões de endotélio e maior mortalidade quando dado em doses não preconizadas. Eu não posso deixar de citar os estabilizadores de RIF, que são os tratamentos que a gente tem utilizado em estudos clínicos, aqui na escola, mesmo no ambulatório, quanto em pacientes hemodiálises. Quem já passou pela casinha deve ter cruzado com pacientes que estão usando essa medicação. E o que é essa via RIF? Essa via de controle é aquele que controla o sensor do rim para produzir mais ou menos eritropoetina. Como é que isso funciona? Se a gente imaginar que essa seja uma célula, um daqueles fibroblastos renais, na presença de um oxigênio normal, essa enzima ela vai degradar a molécula de RIF. Quando eu diminuo a oferta de oxigênio para esse fibroblasto, essa molécula, essa enzima, ela é degradada e essa molécula, ela se junta, ela tem duas partes, elas se juntam e ela entra dentro do núcleo da célula e faz uma produção de vários genes, entre eles a eritropoetina. Ela também estimula, ela manda mensagem para aquelas células lá na medula óssea, aumente a expressão de receptores de eritropoetina, ela diminui a produção de epsidina e aumentando assim o ferro disponível para a eritrogênese, ou seja, é uma resposta fisiológica à condição de hipóxia. O que acontece? Várias empresas, várias delas, estão produzindo moléculas que estabilizam o RIF. Por quê? Porque elas bloqueiam essa enzima. De tal forma que existem vários estudos, e agora começam a ser liberados os relatórios desses estudos, mostrando aí a eficiência e a segurança desse novo tratamento. Então, como é que ele funciona? Essas drogas são, diferentemente do que a gente usou até agora, são drogas utilizadas, são drogas orais, tá? Essas drogas, essas moléculas, elas não são dialisáveis, portanto, para pacientes em hemodiálise, você pode dar, inclusive, no dia da diálise. E o que elas fazem? Como eu disse, os RIFs, eles têm duas partes. E na ausência daquela enzima, essas duas partes vão se unir e vão aqui para o núcleo, onde vão, então, mimetizar essa resposta natural à hipóxia, ou seja, vão aumentar a produção de eritropoetina, diminuir a produção de epsidina, entre outras ações. Esse é um estudo que eu acho sempre muito elegante, talvez quem já assistiu essa aula já viu, mas é que aqui é aquele fibroblasto produtor de eritropoetina. Então, essa é uma técnica em que tem aqui o tufo glomerular e você vê lá aquele fibroblasto próximo aqui, agarrando um capilar. Então, quando você, numa situação em que você faz uma injúria nesse rim, ou seja, esse rim começa a ter insuficiência renal, esses fibroblastos diminuem de tamanho e perdem a sua capacidade de produzir ou de sentir a hipoxemia e produzir eritropoetina. Entretanto, quando você dá esse estimulador ou esse estabilizador de RIF, essas células, elas voltam a apresentar aquele maquinário. Então, parece que eles conseguem reverter um pouco o dano desse fibroblasto renal.
De tal forma que esse aqui é um dos primeiros estudos que saíram sobre a reposição ou a administração desse medicamento via oral para o tratamento da anemia. Como vocês podem ver aqui, com doses crescentes, você vai ter um aumento da hemoglobina, ou seja, quanto maior a dose que eu uso, maior a resposta. Concomitante ao aumento de hemoglobina, você tem uma diminuição simultânea da hepcidina. Então, além de melhorar o nível de hemoglobina, porque você tem mais eritropoetina endógena, você também diminui aí a produção de hepcidina, liberando ferro para a administração. Esse slide eu trouxe porque, olha só, de 2018, 2019, começaram a aparecer os estudos os estudos clínicos com a utilização dessas medicações. Então, aqui, tanto para pacientes que não estão em diálise, como aqueles pacientes em diálise, em diálise peritoneal, esse último aqui, existem várias publicações ao longo dos últimos 2 anos mostrando a eficiência e a segurança dessas drogas para o tratamento da anemia. O que a gente viu aqui, a gente já tem alguns anos utilizando em estudos clínicos, tanto para pacientes em diálise quanto para pacientes no conservador, e, de fato, a droga é muito eficiente e a gente não teve nenhum efeito colateral importante nos pacientes que participaram dos estudos clínicos e ainda participam, né? Que a gente ainda tem alguns estudos em andamento. Mas o que eu acho super importante citar é isso aqui. Então, vejam bem, como eu disse, no estímulo de hipoxemia, você aumenta a produção de eritropoetina, né? Endogenamente, seu próprio organismo aumenta isso. Quando você vai, por exemplo, para um lugar mais alto, onde tem menos O2, você aumenta a produção de eritropoetina, mas olha, é uma quantidade pequena necessária de aumento de eritropoetina para você ter essa adaptação fisiológica. Quando eu uso as eritropoetinas que a gente usa, recombinantes, que é a que a gente usa atualmente, para eu ter uma hemoglobina entre 10 e 11, que é o preconizado, eu preciso de doses ou do nível sérico de eritropoetina muito alta para eu ter essa resposta. Já na utilização desses estabilizadores de RIF, eu vou ter, para mesmo efeito, para manter a hemoglobina dentro do nível alvo, eu vou ter aumentos muito pequenos na concentração sérica de eritropoetina. Praticamente uma condição que mimetiza essa adaptação fisiológica. E talvez por isso que eles tenham menos efeitos colaterais do que a utilização da eritropoetina recombinante humana. Mas é claro que existem efeitos colaterais. Essa é uma revisão que saiu esse ano, que mostra que quando a gente usa esses estabilizadores de RIF, quando você usa isso, você estimula não só a produção de eritropoetina, mas também de outros genes dentro do núcleo celular que podem ter efeitos colaterais ainda não conhecidos, porque a gente está usando essas drogas há muito pouco tempo. Existem alguns estudos clínicos, mas não todos, que mostram que uma pequeno percentual de pacientes podem ter aí hiperpotassemia quando a gente compara com placebo. Isso também já foi descrito para a utilização de eritropoetina, porque você aumenta a viscosidade e você tem daí uma menor dialisância de potássio. Mas podem também ter outros mecanismos que ainda não estão claros, porque esses pacientes podem ter, alguns pacientes, e numa quantidade muito pequena, de hiperpotassemia e acidose metabólica. A gente sabe que também o RIF ele pode aumentar o VGF, e isso
e a gente sabe que esse fator é um fator pró-angiogênico, que pode aí facilitar não só piora da retinopatia diabética, como também o aumento de neoplasias. Mas o que a gente tem visto nesses grandes estudos que a gente tem participado, nem hipercalemia, nem acidose, muito menos aparecimento de neoplasias. O que me surpreendeu, esse estudo saiu, acho que fazem 2 semanas, o que me surpreendeu foi esse estudo, que é um estudo em células de vasos sanguíneos, que mostram que a utilização desses medicamentos podem aumentar a captação da célula muscular lisa de fósforo. E a gente sabe que quando essa célula muscular lisa aumenta a captação de fósforo, ela pode favorecer a precipitação de partículas de cálcio e fósforo e calcificar. Então, parece, e isso é estudo só experimental, não tem nenhum estudo em vivo que eu tenha encontrado, mas uma associação na utilização desses medicamentos e calcificação da musculatura lisa do vaso. E de tal forma que o tratamento atual da anemia é muito bem estabelecido, é muito seguro e a gente pode ser muito eficiente tratando com eritropoetina e com ferro. Mas, sem dúvida nenhuma, eu imagino que num futuro, talvez próximo, a gente possa tratar os nossos pacientes com uma medicação oral. Pelo menos o que a gente tem feito aqui é uma medicação extremamente eficiente e segura. Muito obrigada. E é isso. Falei muito, não? Não, imagina, doutora. Foi maravilhoso. Foi. Então, Vamos. Tá bom. Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente ia abrir para perguntas. Deixa eu ver Eu aqui. tenho. Pode Doutora, falar. uma que a Sara chegou a comentar na aula, mas é uma das coisas que vira e mexe, dá umas polêmicas, assim. A gente sempre repõe o ferro se ela tem uma saturação e uma ferritina abaixo da meta, né? Não é uma ou outra. Às vezes a gente tem dúvida, tá com uma saturação de 90, 80, uma saturação na meta, uma ferritina um pouquinho mais baixa. Às vezes uma ferritina na meta, uma saturação um pouco mais baixa, a gente acaba repondo ferro nesses casos. Eu acho que, assim, o que tem que ficar claro é que tanto a eritropoetina quanto o ferro são dados para você tratar a anemia. Então, a premissa é que esse paciente tenha uma hemoglobina mais baixa, né? Então, daí você vai começar o tratamento. A segunda coisa é que, muitas vezes, os pacientes não leem o livro e não fazem tudo bonitinho. Quando eles fazem tudo bonitinho e tem aquela deficiência absoluta de ferro, eles têm uma saturação baixa, uma ferritina baixa, fica simples, vamos dar ferro para esses pacientes, não se discute. Mas a gente tem aquela outra situação em que você tem a saturação mais baixa e a ferritina alta. E aí, a gente sempre lembra, não, esse paciente pode estar inflamado e a ferritina está alta por conta da inflamação, vamos tratar esses pacientes. Só que existe aí um limite, porque a gente tem medo de ferro livre, que esse paciente daí possa aumentar estresse oxidativo, fazer depósito em outros tecidos. Então, qual é a questão? Quando você tem entre 500 e 800, ainda está permitido, por várias diretrizes, e como eu citei naquela revisão que foi publicada no JASN agora esse ano, eles estão liberando para esses valores de ferritina, entre 500 e 800, ainda a utilização de ferro. Principalmente porque eles lembram dessa inflamação e eles também têm esse conceito, que é um pouco mais atual, que é essa questão de você, quando dá eritropoetina, você tem esse desequilíbrio entre oferta e necessidade de ferro,
e que se você der doses pequenas de ferro, você vai ter um benefício. Como é que eu faço isso? Mesmo com ferritinas, às vezes, maior que 1000. Mas o que eu faço? Eu dou eritropoetina. E esse paciente vem estável e, de repente, ele começa a cair a hemoglobina. Então, eu vou ver, e antes de eu aumentar a eritropoetina, eu vou dar uma checada no ferro. E muitas vezes, se você tem aí, não tem uma saturação alta e uma ferritina alta, porque se você tiver uma saturação alta e uma ferritina alta, eu vou aumentar a dose de eritropoetina. Mas não, eu tenho uma saturação mais baixa, tendendo a lá 20, 21, 22, e uma ferritina alta, 900, 1000. Eu acho que essa é a situação que a gente fica mais com dúvida do que fazer. Então, nessas condições, se a hemoglobina começa a cair, o que eu faço na minha prática e o que recomendam algumas diretrizes? Você pode dar doses pequenas de ferro, para não ultrapassar a capacidade da transferrina de levar porque o ferro pode, o indivíduo pode ter ferro, mas ele está todo estocado e ele não está disponível para eritrogênese. Então, você dá pequenas doses, geralmente eu dou aí metade de uma ampola, 50 miligramas de ferro, em doses, por exemplo, a cada 15 dias, que são pequenas doses para eu poder estimular aí a eritrogênese. Então, é uma condição. A hemoglobina começa a cair, eu tenho uma saturação abaixo de 30 e uma ferritina um pouco mais alta, 800, 900, às vezes até 1000. Eu dou um pouquinho de ferro para ver se essa hemoglobina começa a subir de novo, tá? Muitas vezes você vê isso acontecer, tá? Eu acredito que seja esse desbalanço que eles falam, que quando você dá a eritropoetina, você tem uma necessidade, você aumenta muito rapidamente naquele período da vida média da eritropoetina, você aumenta a necessidade de ferro. Como o ferro não consegue sair do estoque, daí ele não consegue produzir. Se você der um tiquinho, ele vai produzir hemácia e aí você vai aumentar a hemoglobina. Eu sempre me preocupo muito quando eu tenho, por exemplo, uma saturação acima de 30, chegando ali em 40. Se eu passou de 30, eu começo a diminuir a dose, né? Espaçar. Então, eu tomava 100 miligramas toda semana, passo para cada 15 dias. Continua ainda. Quando ele está acima de 50, não se discute, não pode dar ferro. Quando está lá próximo dos 40, tem que dar uma dose mínima, né? Mas geralmente eu nem dou. Agora, abaixo de 30, eu faço essas experiências de dar pequenas doses. Não sei se ficou claro isso. Não, ficou bastante. Muito. Tá? Não, eu acho que essa é a maior das nossas dúvidas, né? Quando o paciente tem uma ferritina alta. Para mim, quando a gente está tratando o paciente, eu acho que tem duas condições que me preocupam um pouco de tratar, que é aquele paciente com neoplasia, que todo mundo fica com medo de dar por conta das descrições, mas isso é importante dizer que os trabalhos que mostram uma associação com o uso de eritropoetina e piora de tumores sólidos, esses são estudos que são de pacientes oncológicos e que eles dão doses mais de 20.000 unidades por semana. Então, isso faz realmente, tem alguns estudos aí que mostram a piora da neoplasia. Mas, para os nossos pacientes renais crônicos, o único relato com eventos adversos associados à neoplasia são eventos trombóticos. Então, para esses pacientes específicos, mudar o alvo. Se a gente tem um alvo de 10 a 12, a gente baixa o alvo para 9 a 10. Então, eu não vou querer que a minha hemoglobina esteja lá em média de 11. Eu vou querer que a minha hemoglobina esteja em 9,5,
no máximo 10. Então, é a questão de diminuir um pouco o meu alvo. E aí você está seguro porque você diminui o risco de eventos trombóticos. E o outro caso é esse, em que a gente sempre tem dúvida quando a saturação está normal ou baixa e a ferritina alta. E aí essa questão de dar doses pequenininhas, né? Eu acho que essa é a principal dúvida que a gente tem. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Posso falar? Professora, a gente percebe em alguns pacientes uma resposta um pouco mais sensível à eritropoetina. Alguns pacientes, um pouco que a gente põe, eles respondem muito rápido, às vezes acaba passando do HB limite de segurança, e quando um pouco que a gente tira, eles despencam de novo. E é aquele paciente que toda hora a gente tem que estar tateando, deixa uma dose menorzinha e tudo mais. Eu queria saber se tem alguma coisa, algum fator que a gente conhece de predisposição para essa sensibilidade maior. Não. A gente sabe que, por exemplo, o diabético tem uma resposta menor, né? A gente tem alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes com inflamação. Então, assim, que respondem menos, que tem aquela hiporresponsividade. Existe um problema que eu acho que a gente, às vezes, deixa passar, que é aquele paciente, por exemplo, que tem problemas dentários, problemas ginecológicos, que a gente esquece de examinar o paciente, de conversar com ele, de realmente identificar esses fatores e tratar esses fatores. Eu posso citar para vocês um paciente, quem passou na casa de diálise conhece o Tiago. O Tiago é um paciente nosso que tinha uma anemia, ele estava num estudo clínico, ele estava no braço da arbopoetina, nem era dessa droga nova, e a gente aumentava a dose e nada dele responder, até ele começar a fazer um tratamento dentário. Foi fazer um tratamento dentário, a eritropoetina a gente começou a ter que diminuir dose, até suspender a dose, né? Então, eu acho que esse é um alerta muito importante para que a gente, porque a saúde bucal no nosso país é horrível e a gente muitas vezes esquece de pedir para o paciente abrir a boca. Então, isso eu acho que é uma coisa importante para a gente fazer. A outra coisa é nunca ser muito intempestivo. Por isso que eu pus lá, diminuir ou aumentar a dose com 25% ou 50%. Então, assim, claro, o paciente está acima de 13 ou está 13, eu tiro, com certeza. Mas, por exemplo, eu acho que o importante é a gente ver ao longo do tempo. Então, esse paciente que você falou que ele é mais sensível, então ele estava lá 9, eu comecei, ele foi para 11, ou ele foi para 10,7, ou seja, aumentou 1,7 gramas em um mês. Esse paciente eu vou diminuir a dose em 50%, né? Então, assim, lembrar ele começou a chegar no 12, né? Então, ele estava lá 9, foi para 9,7, foi para 10,5, eu já vou começar diminuindo a dose porque ele chegou no alvo. Eu não vou esperar ele chegar lá no 12 para eu diminuir a dose. Então, assim, por isso que o cuidado mês a mês é importante, né? Então, e aí eu também nunca tiro a dose tiro a eritropoetina de uma vez, a não ser, claro, nesses casos que ele já está lá para cima de 13, e aí você vai aumentar o risco dele perder a fístula, etc. Aí eu volto, 15 dias depois, um mês depois, eu volto com 50% da dose. E aí eu vou tateando, 25 para baixo, 25 para cima, 50 para baixo, 50 para cima, dependendo dessa resposta, né? Mas procurar nunca ser tudo ou nada, sabe? Tirar tudo, pôr tudo de volta. Ai, agora baixou muito. Não, mas mesmo que baixou muito, você vai voltar e volta com uma dose menor do que a que ele estava. E assim sucessivamente. Mas a questão é ir acompanhando esse paciente regularmente, né? E procurando outros. Ele está com hiperpara severo,
ele está com sangramento gastrointestinal, ele tem outras causas, o lúpus está ativo. Então, assim, procurar outras coisas, porque muitas vezes a resposta não é a dose de ferro ou a dose de eritropoetina, e sim a condição clínica do paciente, né? Que a gente precisa corrigir. Então, isso também é uma coisa importante. Você viu aquele estudo que eu mostrei da Espanha? 70% dos pacientes que tinham anemia tinham sangue oculto positivo nas fezes, né? Então, é um número importante. É muita coisa. A gente precisa lembrar disso e tentar procurar e ver o paciente como um todo, né? Porque às vezes a gente olha só o exame e fala, a hemoglobina caiu, aumenta a EPO. A hemoglobina... Mas a gente nem foi lá perguntar para o doente na cadeira da diálise, o senhor teve algum sangramento? O senhor está com algum problema dentário? Vamos dar uma olhada nesses dentes? A senhora menstruou? E a gente esquece de ir lá falar com o paciente, a gente fica só olhando o numerinho na pasta e esquece de ver o doente. Eu acho que essa também é uma coisa importante. Perfeito, obrigada. Mais alguém, gente? Aproveita. Mais alguém tem alguma pergunta? Não é todo dia que vocês vão ter uma pessoa dessas para tirar dúvida, né? Doutora, eu tenho uma dúvida, então. Em paciente em hemodiálise é fácil, né? Mas assim, paciente conservador ou na DP, a gente sempre tenta fazer reposição de ferro via oral, né? Às vezes a gente sabe que a absorção é ruim, enfim. O quanto a senhora tolera e tenta o via oral até realmente entrar com o endovenoso? Vai depender da hemoglobina. Se você tem aí uma queda de hemoglobina e o paciente já estava em uso de ferro via oral, na consulta do paciente você faz ferro EV ou mesmo você prescreve, pede para ele tomar no posto, que às vezes é difícil. Então, às vezes a gente procura dar na visita que ele faz, tanto no conservador quanto na diálise peritoneal. Né? Na diálise peritoneal, como ele vem mensalmente, você pode até programar essas dosagens e aí a gente faz dose um pouco mais alta. Lembrando que muitas vezes o paciente em hemodiálise tem um perfil inflamatório maior do que o paciente em diálise peritoneal e às vezes você pode dar uma dose um pouco mais alta para esse paciente numa única vez, né? É o aceitável. Então, vai depender dessa evolução da hemoglobina. Eu estou dando ferro oral, a hemoglobina está caindo, passo para EV. Tá, uns 2, 3 meses a gente tenta. E depende muito da tolerância. Tem que lembrar que a melhor absorção do ferro via oral é quando você dá, por exemplo, com acidez, né? Você dá com suco de laranja, por exemplo. Agora, o ferro dando junto com as refeições, ele é muito ruim, né? Você tem muito efeito colateral. E se você der para aumentar a absorção, por exemplo, longe das refeições com um suco mais ácido para melhorar a absorção intestinal, você vai ter muito efeito colateral. Então, assim, eu procuro dar, e depende dos sintomas e da tolerabilidade que esse paciente tem, a medicação via oral, né? Lembrar que, por exemplo, se você dá... isso é uma coisa legal que eu esqueci de comentar. Com esses estabilizadores de RIF, se você der ferro junto com a medicação, você diminui a ação da medicação. Então, você tem que separar, quando dá estabilizador de RIF, ferro via oral. Porque nesses pacientes, como você tem menos epsidina, você pode dar via oral o ferro. Você não precisa dar ferro, mesmo para pacientes em hemodiálise. Mas tem que ser longe, porque ele diminui a absorção do medicamento. Isso é uma peculiaridade que nesses estudos que eu andei fazendo para dar essa aula, eu vi, eu não sabia disso. Mas, voltando à tua pergunta, eu acho que é isso. Eu tento um mês, mas tudo vai depender. É que nem, sabe o Aloysio quando ele fala, não, como que eu vou tratar cálcio e fósforo? Eu vou ver ao longo do tempo o que está acontecendo. Para anemia, a mesma coisa. Como é que está a hemoglobina? Ela está estável. Eu estou dando ferro e esse paciente não está piorando a anemia? Então, vamos tentar mais um mês.
Ah, não deu certo, daí eu substituo 2, 3 meses, mas vai depender da hemoglobina. Agora o paciente está caindo, está caindo, está caindo. Eu dei um mês, dei o segundo, não resolveu, eu já vou dar ferro, meu filho. Né? Tá É dinâmico, nunca é um número, não pode olhar um número só, tem que ver ao longo do tempo. Tá bom, obrigada. Alguém Mais mais alguém, tem alguma gente? pergunta? Não? Acho que não. Quase 9 horas também. Tá bom, né? Senão a doutora Maria Eugênia precisar um jantar, né, professora? É. Cadê minha pizza? Agora Pois é. tem Coca-Cola? Tem? Então tá bom, gente. Olha, qualquer Muito coisa, obrigada, professora. podem vir. Vocês sabem que eu estou por aqui no conservador agora. Pode aparecer, a gente discute qualquer coisa, tá bom? Muito Um beijo obrigado, para professora. vocês. Obrigado. Obrigada, professora. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Vou encerrar aqui, tá? Boa Tchau. noite.